comecei a falar que mudou completamente a minha vida. Muitas vezes a gente se pega desesperado sem saber o que fazer para pagar aquela dívida, para poder melhorar a nossa vida, algum campo que seja, e a gente não sabe por onde começar. E muitas vezes é só a nossa mente, o nosso falar que muda tudo. E eu sempre fui a pessoa que achava que não dava conta, que não era possível, que não ia conseguir, e tudo isso que você já sabe. Não tinha confiança no que eu estava fazendo e sempre me senti muito insegura em tudo. Até que eu comecei a ver alguns livros que ajudavam a respeito da mente, que falavam algumas coisas do nosso subconsciente pra gente fazer, e passei a colocar isso em prática. E algumas frases que eu comecei a falar todos os dias foi mudando completamente. Um livro e vi a seguinte frase: que a gente poderia ter tudo aquilo que a gente precisava, contando que a gente tivesse fé que aquilo ia ser nosso. E eu comecei a pensar, gente, será que eu dou conta de fazer isso? Será que essa coisa é só para mexer com o nosso psicológico? E resolvi ler mais livros a respeito disso e alguns vídeos aqui no YouTube também. Todos os dias antes de deitar e quando acordar, passar a falar: tudo posso com a ajuda de Cristo, porque Ele me dará forças. E essa frase, além de quando ia dormir e acordar, eu falava ao longo do dia, quando eu achava que alguma coisa eu não ia conseguir. Eu cancelava aquele pensamento, imediatamente eu já pensava: tudo posso com a ajuda de Cristo, porque Ele me fortalece, Ele me dará forças. E comecei a ver que realmente eu podia fazer aquela coisa, que eu conseguia fazer aquela coisa, que na verdade eu estava só me prendendo e estava me martirizando com coisas negativas da minha cabeça. E não foi só essa frase. Foram várias outras frases que eu passei a falar no meu dia a dia que eu senti muita diferença. A propósito, teve uma em questão que com ela, todos os meses eu consegui pagar todas as minhas contas. Eu parei de trabalhar fora em dezembro do ano passado. E simplesmente eu pensei, gente, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero vender alguma coisa, eu quero trabalhar para mim mesma, porque eu sei, assim, eu sei que eu sou nova, só tenho 27 anos, mas chega uma fase da nossa vida que a gente se depara com: eu posso mais, eu me dedico muito, então eu posso receber mais do que isso, eu consigo mais do que isso. E eu cheguei nessa fase. Então eu pensei, eu não quero estar trabalhando para os outros, eu quero trabalhar para mim mesmo. Só que como que eu vou pagar minhas contas? Minhas contas, meus cartões de crédito, minhas coisas que eu preciso comprar de higiene pessoal e tudo mais. Como que eu vou fazer isso? E comecei a ver, acho que foi um vídeo aqui no YouTube. E ela falava assim, sabe a história de uma manicure que estava endividada e estava com poucos clientes. E ela começou a ver num livro, que eu não lembro qual livro que se ela falasse todos os dias com convicção, com certeza, aquilo iria acontecer e atrair para a vida dela. E todos os dias, quando ela acordava, antes de abrir o salão, ela repetia que todas as contas delas estavam pagas e ela agradecia por isso, e agradecia também pelas clientes dela. E como eu trabalho com internet, trabalho com vendas através da internet, eu falei: isso serve para mim também. Então esse vídeo caiu na hora certa. E comecei a pensar que todas as minhas dívidas, todas as minhas contas estavam quitadas. E agradecia por isso. Então eu falava: obrigado por todas as minhas contas pagas, obrigado por todas as minhas contas quitadas e obrigada por todas as minhas vendas. E de repente passei a falar isso todos os dias quando eu acordava e antes de dormir. Todos os dias, todos os dias. E foi chegando 15 dias, foi chegando um mês, eu falei: gente, tem R$ 1.000 de cartão de crédito para poder pagar. Tem outro cartão de não sei quantos reais para me pagar. Onde que eu vou ver esse dinheiro? Entrar na conta zerado, entrar na outra zerado. Falar: gente, parece que as vendas não tá caindo venda, não tô conseguindo atrair mais cliente, o que é que eu vou fazer? Só que não perdi o foco, não perdi a fé. Continuei falando quando acordava e antes de dormir: obrigada por todas as minhas contas estarem pagas, obrigada por todas as minhas contas quitadas e obrigada por todas as clientes, obrigado por todas as vendas. E repetia essas frasezinhas pelo menos 3 vezes. Ou seja, obrigado por todas as contas quitadas, eu sou grata por todas as contas quitadas, obrigado por todas as contas quitadas. E repetia 3 vezes essa frase, né? A convicção que realmente estava quitada, que estava paga. Quando foi chegando o dia de pagar a fatura, eu falei: gente, não é possível, como que eu vou pagar essa fatura? Aí eu peguei e cancelei aquele pensamento e comecei a pensar: todas as minhas contas estão quitadas. Eu acredito nisso. Aí cheguei na minha outra conta, de repente recebi um dinheiro inesperado. Que eu não sabia como, não sabia o porquê, simplesmente Deus tocou no coração de uma pessoa e simplesmente o dinheiro
pagar a fatura tava lá. E acredita que era simplesmente o valor exato da minha fatura. Quando eu vi assim, eu olhei e falei, gente, será que é porque eu acreditei que realmente tava tudo quitado? E paguei minha continha lá e fiquei tranquila, né? Continuei gravando vídeo, continuei fazendo tudo que eu já fazia antes. E continuei mais um mês seguinte. Obrigado por todas as minhas obrigado por todas as minhas contas quitadas. Obrigado por todas as vendas, por todas as clientes. Tipo, agradecia por algo que eu tava almejando, tava fazendo por onde. Claro, porque também não adiantava de nada eu só tá falando isso, não fizesse o vídeo para atrair mais cliente, não fizesse coisas que realmente fosse atrair aquela coisa. A gente também tem que agir, não é só a fé, só Deus não, a gente também tem que agir. No mês seguinte, continuei do mesmo jeito, continuei repetindo as mesmas coisas. E até hoje eu uso isso, mas comecei a usar para outras coisas também. Aí continuei, né? E no outro mês, todas as minhas contas tinham um valor pingado. E eu falei, eu preciso de, eu acho que era R$ 1.600, se eu não me engano, para pagar meu cartão de crédito, o meu curso, meus negócios, tudo. Quando eu fui juntando todas as contas que tinha das compras, das vendas e tudo mais, eu falei, gente, tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro. Passou um tempinho, caiu aquele valor que tava faltando na minha conta. Claro, foi de uma pessoa conhecida, próxima de mim. Eu nunca nem falei nada com essa pessoa que estava precisando, nunca falei que queria, que se poderia emprestar, nem nada do tipo. Ela simplesmente me deu, simplesmente caiu na minha conta. E eu agradeci por aquilo. Eu falei, obrigado por todas as contas quitadas. Fui lá na pessoa e falei, nossa, caiu aqui, muito obrigada. E fiquei na minha, eu não ia falar, né, que eu tava fazendo coisas pra atrair, que eu tava tendo fé. Quadro somente com as contas quitadas, nem nada do tipo. Eu gravo conteúdo acho que já há mais de 3 anos. E o meu perfil que eu criei no Instagram, eu comecei a atrair visualizações pra ele com esse mesmo raciocínio. Assim, você pode pensar, nossa, que coisa boa, coisa besta, mas eu trabalho com isso. Então, pra mim não é. E eu tava me esforçando, gravando 2 vídeos por dia, postando 2 por dia, 1 por dia. E simplesmente o vídeo não subia, não performava e não melhorava. E eu simplesmente comecei a agradecer pelos vídeos viralizados. Obrigada pelos vídeos viralizados, obrigado pelos vídeos viralizados, obrigado pelo vídeo que viralizou hoje, obrigado. E sempre mantendo isso. Gente, em uma semana, 3 vídeos meus viralizou. Eu pensei, gente, faz uma semana que eu tô com isso na cabeça e já aconteceu o vídeo viralizar. Eu continuei minha rotina, gravando vídeo, editando vídeo, postando vídeo. E automaticamente, com a fé, eu consegui atrair aquelas visualizações. E isso a gente pode fazer em tudo que a gente for fazer. Seja numa casa própria, num carro, seja num curso que a gente tá fazendo, passar na prova, em tudo, na nossa saúde, tudo que a gente for fazer. A gente só basta ter fé que a gente vai conseguir. Mas não é simplesmente você falar, obrigado por todas as contas quitadas. E começar a pensar, nossa, mas como que eu vou pagar essas contas? Nossa, tem R$ 1.000 pra me pagar do cartão, vou conseguir esse dinheiro? Aí no outro dia, obrigado por todas as minhas contas quitadas. Obrigado pelas contas quitadas. Não adianta de nada. A gente tem que pedir com fé. A gente tem que pedir como se realmente a gente já tivesse aquilo. Só que, tipo, a gente não tem que encarar que Deus deve isso a gente, que Deus tem que fazer isso pra gente. Mas a gente tem que tratar isso sabendo que, tipo, Deus nos escuta. Deus está o tempo todo ali nos escutando. Isso não é só sobre o universo, sobre nada, não. Isso também vai muito a respeito de fé. E essas e várias outras frasezinhas que eu passei a falar no meu dia a dia, que eu comecei a ver muita mudança nos meus hábitos, muita melhora na minha vida, na minha saúde mental, nas minhas coisas, nos meus objetivos, nos meus planos. E comecei a ver realmente que isso mudava tudo. Tipo, a minha máquina de lavar, o meu armário, foi tudo com esse mesmo pensamento. Eu tava lavando roupa lá na minha sogra, tem vezes nem conseguia lavar roupa porque ela tava lavando. E eu pensava, não, ela tá lavando as roupas dela, quando a máquina vagar, eu vou e lavo a minha. Só que isso é muito chato, eu chegar minhas roupinhas sujas lá e voltava pra trás, toda envergonhada. E eu comecei a pensar, né, se aparecer limite no meu cartão, eu comprava a máquina no meu cartão. Aí eu comecei a pensar, esse mês eu compro minha máquina.
minha máquina, vou comprar minha máquina, vou comprar minha máquina, eu comprei minha máquina, comprei minha máquina, comprei minha máquina. Isso é uma coisa simples, uma coisa boba, se for pensar por esse lado, né? Só que era uma coisa que eu precisava. Comecei a pensar que eu poderia. Aí o que é que aconteceu? Eu tinha simplesmente R$ 600 de limite no meu cartão. E tava lá o limitezinho no meu cartão. Fui olhar o preço da máquina, a máquina era 1.600 e pouquinho. Aí foi, olhei o preço da máquina, vi a máquina que eu queria, eu falava, é essa máquina que eu quero. E comecei a falar. Tirei print dela, coloquei numa pasta, que eu tinha a pasta de coisas que eu vou comprar. Aí eu coloquei ela lá nessa pasta e comecei a afirmar que eu ia comprar aquela máquina naquele mês. E eu vou comprar minha máquina, vou comprar minha máquina, vou comprar minha máquina. Quando chegou no final do mês, o meu limite foi para 1.460, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei, eita, mas ainda não é o valor da máquina. Aí fui lá na plataforma, olhei o valor da máquina, tava 1.600 e pouco. Aí eu falei, eu vou comprar. Faltava R$ 200, mas eu vou comprar. Eu tava com fé de que ia comprar a máquina naquele mês. Aí foi, coloquei lá pra comprar. Do nada, apareceu um monte de cupom de desconto. Um monte. De cento e pouco, não, era de 200 e pouco, acho que o cupom. Aí apareceu mais outro de frete grátis, mais cupom de não sei o que. Resumindo, a máquina saiu por 1.452. Aí passei minha máquina lá, dividi e tudo mais, passei no crédito, parcelado, claro, mas não deixa de ser uma coisa que eu almejei com minha fé. Quando eu cheguei lá no cartão, tinha sobrado uns centavinhos de limite. Eu falei que ia conseguir a máquina e consegui. Aí, ó, o cartão já fazia 3 anos que não aumentava meu limite. Foi só pensar que ia conseguir comprar a máquina, que eu consegui comprar a máquina, aumentou até meu limite para poder comprar a máquina. O armário foi a mesma coisa, a mesma história, não tinha limite, não tinha nada. E consegui, do nada brotou o limite, que não passava meses e meses sem aumentar. Colocou lá, comprei o armário também. Isso em várias outras coisas. A mesinha do computador com o meu armáriozinho aqui. Passei, eu acho que mais de 3 anos querendo montar um cantinho para mim de gravações, um cantinho para estudar e tudo mais. E foi exatamente a mesma coisa. Só que eu gosto de pegar tudo que eu quero comprar, exatamente aquela coisa. Tirar o print e salvar no computador ou no celular. Que vai ser aquela coisa que eu vou comprar em tal mês. Porque a gente tem que ser objetivo. A gente tem que firmar que a gente vai conseguir até tal data, ou tal dia, tal ano. A gente tem que ser específico. Ah, eu quero comprar uma máquina. Pronto, não. Você tem que sentir como se você já tivesse comprado aquela máquina. Você tem que sentir que você já tem aquela máquina, que aquela máquina já é sua e você já tá lavando roupa naquela máquina. Então, as coisinhas que eu fui aprendendo nos livros e nos vídeos, até hoje eu continuo lendo livros. Inclusive, estou trazendo esse vídeo para vocês como prova viva de que realmente as coisinhas que eu fui aprendendo, as palavrinhas que eu fui começando a repetir, foi começando a mudar muita coisa na minha vida. E não é só sobre bens materiais, é sobre você conseguir transformar o seu mental em positividade para você conseguir melhorar a tua vida, melhorar suas coisas, seus objetivos, suas coisas. A gente pode pensar, a gente pode afirmar diversas coisas na nossa vida, não somente em bens materiais, né? Concretizar que realmente Deus está nos ouvindo, Ele não nos desampara, Ele realmente faz acontecer quando você está decidida que você quer fazer acontecer, porque não adianta de nada você só pedir e você não fazer por onde aquilo aconteça. Então, uma coisa anda lado a lado com a outra. Não adianta de nada você está tentando atrair coisas boas se você é uma pessoa negativa. Você pensa, nossa, eu nunca vou poder fazer isso, nossa, eu nunca vou poder ter aquilo, nossa, eu não vou passar na prova, eu não vou conseguir isso, eu não vou poder. Se a gente ficar pensando nisso, a gente literalmente não vai conseguir. Mas a partir do momento que você começa a mudar o não por eu posso, por eu consigo, aí começa a mudar as coisas na nossa vida. Então, foi falando essas coisas que eu comecei a atrair coisas boas pra minha vida, claro, com fé, acredito muito em Deus, não sei se você acredita, mas eu acredito muito em Deus, que Deus pode mudar nossas vidas, mas pode mudar se a gente deixar Ele mudar. Se a gente tiver fé que Ele vai conseguir mudar. Se você ficou até aqui é porque realmente esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like. E pra você não perder nenhum vídeo nesse canal, já se inscreve aqui e deixa o sininho ativado pra toda semana chegar vídeo novo pra você. E é isso. Tchau!